Coloca o seu papo. A mão do seu papo fala conosco aqui nascerá da terra, da carne do sangue, mas tudo enviado, transmitido, desvavelo. O teu Santo Espírito fala conosco nessa noite, a tua palavra, em nome de Jesus. Lucas 1:24, ó, a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares altos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna o quê? Pior do que o primeiro. Igreja, no ano passado, esse espírito imundo o quê? Habitava em nós, como também, infelizmente, habita onde? Na nossa família. Observe que no ano passado a gente viveu a vida o quê? De sofrimento, uma vida o quê? Vazia, como diz, uma vida sem graça, né? Uma vida incompleta, uma vida infeliz. Nós tentávamos encontrar alegria aonde não existe o quê? Não existe alegria, porque neste mundo Jesus diz o quê? Que o mundo não pode dar o quê? A paz. Tem pessoa que tenta encontrar a paz neste mundo aonde não quer a paz. Somente quem pode dar paz é o próprio quê? Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo falou: sou o caminho, a verdade, o quê? E a vida. Então, para a pessoa ter vida, ela tem que ter quem? O sentido da vida é quem? O Senhor Jesus Cristo. Então, nós no passado, nós tínhamos o quê? Esse espírito maligno. Mas se nós não vigiar, esse espírito ele pode voltar, não somente ele, como mais o quê? Mais 7 espíritos. O momento que nós temos que buscar a presença de quem? A presença de Deus. Você sabia que tem pessoas que hoje, que é para estar melhor, está o quê? Está bem pior do que antes? Você sabia que tem pessoas hoje, que a pessoa está na igreja, mas ela hoje é cheia o quê? É cheia de enfermidade, cheia de medicamento. Por quê? Porque a pessoa, ela, de repente, ela deixou o quê? Ela deixou de buscar. Porque o espírito maligno, ele nunca o quê? Nunca desistiu de nós, nunca vai o quê? Nunca vai desistir. O mal que habitava em nós, ele sempre lembra de quem? Lembra de nós. Ele lembra que nós éramos o quê? Na sua morada. Então sempre ele vai lembrar, ó, aí de repente lembra de mim, que você fala, não, lembrei agora de Israel, eu vou lá, eu vou voltar. Aí quando vai se encontrar a casa, o quê? Vazia, ele fala, eu vou entrar, o quê? Novamente, eu vou te chamar mais 7. Mas quando a pessoa busca Deus, e a pessoa está cheia da presença de Deus, quando esse mal vai, né, ali tentar chegar novamente, quando ele vê quem? Ele vê Jesus, a presença dele, o Espírito Santo que ele faz, ele vai embora na meia da hora. Tem igreja? Nós no passado, nós tinha o quê? Tinha esse espírito ali, um espírito a qual fez o quê? Uma destruição total na nossa vida, né? Era vício, era enfermidade, era aflição, era tristeza, era angústia, e tudo que nós sentimos no passado, que sentiu de quem? É a nossa família. Tem igreja? Então nós não podemos o quê? Deixar de buscar pela nossa quê? Pela nossa família. Não podemos o quê? Abrir mão o quê? Abrir mão deles. Não podemos abandonar eles, porque eles por si próprios não têm o quê? Não têm forças. De repente, tem hora que o mal, como diz a Bíblia, usa a própria nossa família, porque são nossos inimigos. Jesus falou isso. Mas nós não podemos dizer, chegar um momento e falar, sabe, eu vou buscar porque está me criticando, está falando mal de mim, está dizendo que eu fiquei doido da cabeça, doida, que agora eu estou indo para a igreja, ser iludida, eu vou sair buscar. Não, é isso que o mal quer que faça. Mas nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus por quê? Pela nossa família, a qual hoje o quê? Sofre com esse espírito maligno. O espírito
o que? Maligno, a qual não faz nada o que? De bem na vida de ninguém, não traz nenhum tipo de benefício. Então, nós no passado tinha esse espírito maligno, mas de repente a pessoa pensa, agora eu estou livre do espírito mal. Não está livre não. A pessoa está livre se ela buscar quem? Buscar a Deus. Se a pessoa ela deixar de buscar a Deus, deixar o que? Viver neste mundo uma vida vazia, sem Deus, sem a presença, sem a palavra, o espírito vai voltar, aí ela vai levar mais sente, o estado da pessoa vai o quê? Se tornar pior do que o primeiro estado. Aí tem pessoa que para estar bem, está o quê? Está bem pior do que antes. Você vai na casa da pessoa, a pessoa tem medicamento para tudo. Para a cabeça, para as cadeiras, para o quarto, para tudo, a pessoa tem medicamento. Tudo a pessoa tem medicamento, porque a pessoa estava bem. Mas antigamente a pessoa não tomava nenhum tipo de remédio, a pessoa tinha uma saúde boa. O seu corpo não sentia nenhum tipo de dor, mas hoje em dia a pessoa sente toda hora está dor, está gemindo. O que é isso? É porque a pessoa ela achou que o mal esqueceu dela. O mal não esquece nós não. Quem lembra do seu passado, do teu sofrimento? Era o espírito maligno. E se nós deixarmos de buscar Deus, esse espírito revolta, o sofrimento vai voltar de novo. E como agora vamos pensar, se um fez a descrição de Maim, ele e mais 7, 8 espíritos, o que vai fazer na vida de uma pessoa? Se um fez nós sofrer, se um quase tirou o quê? A nossa própria vida, de repente tentou até nos matar, mas Deus não permitiu isso, somente um fez isso. Imagina o quê? Imagina outro espírito maligno. Igreja, não podemos buscar por nós, como também por quê? Pela nossa família. Não podemos o quê? Andar vazio de quem? De Deus. Não podemos priorizar coisas coisas vazias, coisas que não vai o quê? Nos aproximar de Deus. Não podemos fazer isso. Claro que vai ter um momento de estar no celular, de assistir. Claro que pessoas têm esse momento, mas também a pessoa o quê? Não pode passar dias, passar horas, passar semanas sem o quê? Sem preencher o quê? A sua vida, o que na presença de Deus. Cada um tem seu momento com Deus. Cada um tem seu momento com Deus. Cada um tem assim o seu particular com Deus. E não pode o quê? Deixar de buscar Deus. Não pode deixar o quê? De ter o seu particular com Deus. Igreja, e a oração, às vezes a gente pensa que a oração é só joelho, não. Se você ficar o dia todo no pensamento, você está falando com Deus, está ali lavando ali as vasilhas, fale com Deus no pensamento. Está ali fazendo ali o café, o almoço, a janta, está fazendo uma coisa, está andando na rua, o quê? E pensamento, fale com Deus, mas não deixe o quê? De falar com quem? Com Deus, do que de se alimentar dele. Porque se o espírito maligno encontrar a casa vazia, ele vai voltar de novo. E aí vai ser o quê? Muito bem pior do que antes. Aí por isso que hoje vê pessoa na igreja, né? A própria família fala, mas está pior do que antes. Quer dizer, de repente, mamãe, a senhora está bem pior do que antes. Antes de ir para a igreja, a senhora tinha saúde, tinha uma saúde boa, e hoje ela está cheia de enfermidade. Mas os filhos não entendem. A família não entende o quê? O motivo. Eu acredito que nem a própria pessoa entende por que ela está nessa situação. Nem a pessoa sabe por que ela está passando por isso, porque na cabeça dela, eu me batizei, eu vou na igreja, eu vou nos cultos, e pronto. Não, a pessoa tem que ter sua vida com quem? Sua vida com Deus. Não pode andar o quê? Andar vazio, não tem, mas tem que estar cheio, tem que se preencher de Deus. Tem o quê? Se alimentar de quem? De Deus. E nós, sabe que nós vamos fazer isso? Porque nós também temos que lutar por quê? Pela nossa, por esse espírito maligno que sai deles. Para que eles possam olhar para nós e ver o quê? A luz do Evangelho, que Jesus resplandecer sobre nós, e ele falou assim, eu vou também o quê? Buscar a Deus, e o espírito maligno vai o quê? Vai sair deles. Igreja, temos que buscar por nós, também por quem? Por nossa família. Porque todo mundo aqui,
Ninguém aqui esqueceu do seu passado. Ninguém esquece. Todos sabem o que passou, o que viveu, o que sofreu. Então ninguém esqueceu. Então, se o Espírito somente um fez o que fez com nós, imagine ele voltar de novo e trazer mais 7 ali atrás. Da igreja? Então, nós aqui não podemos andar o quê? Nós não podemos se afastar de quem? Se afastar de Deus. E é isso que o quê? Que está acontecendo nos últimos quê? Nos últimos dias. Pessoas, ao invés de se aproximar, fazendo o quê? Se afastando. Pessoas o quê? De se chegar mais a Deus, estão fazendo o quê? Estão deixando ele o quê? Deixando Deus para o quê? Para depois. Pessoas, em vez de priorizar Deus, está o quê? Está desprezando a quem? A Deus. Na igreja? O diabo é o quê? Ele é estratégico. Ele é estratégico, ele é paciente. Ele sabe no momento certo, na hora certa, ele vai o quê? Ele vai agir. Ele só fica observando. Ele o quê? Ele tem a estratégia dele. Vem cá, Jesus no deserto, Jesus em jejum. O diabo poderia oferecer muitas coisas para Jesus, mas a primeira coisa é o quê? O diabo ofereceu o que Jesus estava o quê? Necessitado. Jesus estava com fome. Jejuou 40 dias, 40 noites. Então, observe ele. Vem cá, se o diabo teve a ousadia de usar estratégia em Jesus, imagine nós. Porque o diabo falou, se tu és filho de Deus, então o quê? Transforme as pedras o quê? Em pães. Então, só para você entender como ele é o quê? Ele é estratégico. Igreja, ele nunca vai oferecer algo a pessoa que a pessoa não está precisando. Ele vai oferecer exatamente o que a pessoa está o quê? Precisando naquela hora, naquele o quê? Naquele momento. Aí tem pessoas sem sabedoria que falam, é de Deus. Foi o quê? Foi de Deus. Deus enviou, Deus mandou. Mentira. Mas o quê? É certo de quem? Certo do diabo. E a pessoa não vigiou. O diabo usa a estratégia, a pessoa é a proposta daquilo, e a pessoa tem coragem de agradecer a Deus. Como agradecer a Deus? Igreja? Então, o diabo, ele é o quê? Ele é estratégico. Ele é paciente. Ele o quê? Ele observa. Ele não age na emoção. Ele não age de uma para outra. Ele fica só observando e esperando. Igreja, não podemos o quê? Andar vazio o quê? Vazio. E deixa porque a nossa família, com pessoas lá fora também, estão o quê? Estão vivendo com esse espírito o quê? Não somente, né? Espírito maligno, agora traz o quê? Sofrimento, a vida o quê? Dessas pessoas com essa família. Então nós não podemos olhar para a nossa família e dizer, está tudo bem com a minha família, porque não está bem. Não podemos olhar para a nossa casa e falar, está tudo bem com a minha casa, porque não está bem com a sua casa, não está bem com os seus filhos, não está bem com o teu marido, não. Como que está bem? Se tem um espírito maligno que traz sofrimento a eles, a bola ministrou no passado, então nós não podemos buscar por nós e também por quê? Pela nossa família, pela nossa casa. Porque nós sabemos o que nós sofremos no passado com esse espírito maligno e nós sabemos exatamente o que? O que nossa família está o quê? Sofrendo com esse mesmo o quê? Mesmo espírito maligno. E se nós o quê? Deixar de buscar, ele vai voltar de novo. E vai trazer o quê? Mais 7. Aí tem pessoas que não acham a necessidade de buscar a Deus, de cultuar, de congregar. Eu estou na minha casa, está ótimo, está bem. Quem gosta disso? O espírito maligno. É ele que gosta. Porque, igreja, nós não estamos aqui hoje, não é por causa da nossa carne, não. Não é a nossa carne, não. O que alimenta a nossa carne é muito físico. O que assacia a nossa sede, porque não mata, é a água. Mas isso aqui, se nós estamos aqui, se existe, depende de uma igreja aberta, é para o que? Alimentar a nossa alma e não a nossa carne. Não, a nossa carne não precisa ouvir a palavra. Pelo contrário, a nossa carne tem que nós não ouvir o que é a palavra. O nosso inimigo é quem? É a nossa
nossa vontade. Tem pessoas que quando caem falam, foi o diabo. Não, a pessoa cai porque alimentou o quê? A sua carne não alimentou o quê? Não alimentou o espírito. Igreja, entenda uma coisa, todo dia existe uma luta. Todo dia, quando nós amanhecemos, tem uma guerra. O espírito contra quem? Contra a carne. E só vence a qual nós o quê? Alimenta mais. Então nós temos a guerra diária, a nossa carne. A nossa carne é o nosso o quê? Inimigo número o quê? Número 1. Depois que vem quem? Depois vem o diabo. Então ele usa a estratégia da nossa carne, da nossa vontade, e ele o quê? E ele consegue, através disso, ele tem até vontade. Da igreja, não podemos o quê? Fazer a vontade da nossa carne, e temos que vigiar para o quê? Para que não venhamos cair o quê? Na estratégia quê? Na estratégia do diabo. E buscar por nós, por quem? Pela nossa família que estão sofrendo. A nossa família estão cegos espiritualmente, de repente são incrédulos, estão, e isso é ruim, é ruim para eles, porque eles estão sofrendo por isso, porque esse espírito o quê? Habita sobre eles. Então eles não estão o quê? Não estão nada bem. Tenha certeza que estão o quê? Pedindo por socorro, por ajuda. Então tem que fazer é buscar por quê? Por eles, lutar contra o quê? Contra esse espírito maligno, para que venha sair da vida deles. Para que venha o quê? Buscar a Deus, aceitar quem? O Senhor Jesus Cristo. Esse espírito maligno vai sair e vai para quem? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito o quê? Que traz vida. O Espírito que completa, que dá gozo, que dá paz. O Espírito que não precisa nada deste mundo, não. Não, para ser para estar lá fora, não, para ser feliz, eu tenho que estar cheio de pessoas, eu tenho que viajar, conhecer o mundo, tem que ter dinheiro na minha conta, eu quero viajar por onde eu quero. Isso não é felicidade, não. Isso é bom. Conhecer outros lugares, comprar o que quer, isso é muito bom, mas isso não traz o quê? Alegria completa. Isso traz o quê? A paz. Isso somente agrada o quê? A nossa o quê? Vontade, nosso desejo. E isso não é pecado, não. Não é pecado viajar. Eu quero viajar para um lugar bonito. Não é pecado, não. Isso não é errado, não. Se tudo no mundo Deus criou e tudo é maravilha de Deus, ele é perfeito. Cada lugar lindo existe nesse mundo aí que a gente nem conhece. Então isso não é pecado, isso não é errado. Mas essa pessoa viaja para ter paz, não para ter paz. Tem pessoa que fala, se eu fosse embora dessa cidade, eu era mais feliz, eu era mais completo, eu não sou feliz porque eu moro aqui. Nada a ver. A pessoa pode ir lá para os Estados Unidos, a pessoa pode ir para o lugar mais lindo que existe, pode morar na frente do mar, a pessoa pode morar na melhor casa, e isso não vai trazer o quê? Paz, não vai trazer o quê? A pessoa pode ter o dinheiro que for. Quantas pessoas que hoje são pessoas ricas na terra, pessoas que têm dinheiro, mas dinheiro mesmo para subir de vista, mas quando coloca a sua cabeça no travesseiro, vem o quê? Vem a angústia, vem a tristeza, vem a aflição, vem o vazio. Aí a pessoa olha para tudo que ela tem, fala, pai, eu tenho tudo isso, olha, eu tenho um carro, eu sou empresário, eu sou uma pessoa poderosa na terra, mas me falta uma coisa, o quê? A paz. E mesmo que eu tenho tudo isso, tudo que eu tenho, nada disso não completa, e não completa mesmo não. Só que isso completa quem? É a presença de quem? É a presença de Deus. Igreja, quando o quê? Quando o espírito maligno ele sai, o quê? Ele volta de novo. Por que ele volta? Observa aqui, versículo 4. Quando o espírito não sai do homem, anda o quê? Por lugares áridos, procurando o quê? Repouso. E não o achando, diz, voltarei o quê? Para minha casa, dou o quê? Sair. Então, igreja, nós no passado éramos o quê? Éramos casa o quê? Deste espírito maligno. Aí, no dia, quem não lembra no dia que ele saiu? A pessoa foi liberta por Jesus. Quando a pessoa começou a buscar Deus, obedecer a palavra, quando você largou o mundo, isso
Mas ele fala, ó, aí ele vai em outro lugar, não acha, ele o quê? Ele lembra. Para o quê? Para poder encontrar repouso. Igreja, e mais só que no ano passado era o quê? Éramos moradia o quê? Moradia do mal. Mas hoje o quê? Nós somos moradia de quem? Do Espírito Santo de quem? De Deus. Hoje nós somos escravos, somos o quê? Somos livres. Então fala, ó, e não achando, lhes voltarei para minha casa onde saí. E tendo voltado, aí encontra a barriga e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna o quê? Pior do que o primeiro. Aí a pessoa, em vez de estar bem, vai estar o quê? Mal. A pessoa a pessoa fala, pai, eu estou na igreja, eu estou buscando. De repente a pessoa fala, eu estou em pecado, eu não falo da vida de ninguém, eu não fofoco, eu não fico em roda de chiqueira. Quer dizer, se eu não puder ajudar, eu não trabalho, eu posso em oração, eu me consagro, eu leio a palavra, mas o que está acontecendo? E talvez a pessoa ela tem que ver onde está o erro. De repente a pessoa fala, eu estou indo na igreja, me batizei, mas de repente eu só abro a Bíblia na igreja, eu só oro na igreja, eu não tenho particular com Deus. Então a pessoa nunca vai entender o motivo, mas sempre tem um motivo. É só o quê? Parar, pensar o quê? E analisar que a pessoa vai encontrar o erro. Na igreja, temos que orar por nós e por quem? Pela nossa família que está o quê? Sofrendo. Esse espírito o quê? Esse espírito maligno. Então não podemos de forma de maneira alguma o quê? Deixar de buscar pela nossa família. De o quê? De perseverar por eles. Porque se nós perseverarmos, certamente esse espírito vai o quê? Ele vai sair. A nossa família vai ser o quê? Vai ser livre para quê? Para a glória de quem? De Deus. Serão transformados. Então o quê? Não podemos parar de buscar e perseverar por quem? Pela nossa família e pela nossa casa. Então o quê? Partir para cima, maior que está o quê? Está conosco. Esse espírito maligno de nosso Deus, ele não é nada. O vício, o mal, o sofrimento diante de Jesus não é o quê? Não é nada. O nome mais forte, o nome mais poderoso só tem um que é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Que fez o quê? O inferno, que fez o quê? O diabo, o quê? O seu demônio. Não tem ninguém mais forte do que ele. Então, se nós estivermos com ele, tenha certeza, somos mais o quê? Do que vencedores. Porque ele o quê? Já morreu por nós aonde? Na cruz. E o quê? E a morte, pode ser que a morte era o quê? Ela não conseguiu o quê? Vencer. Jesus venceu a morte. Então, o quê? Você está conosco, porque vamos temer. Por quê? Porque vamos ficar atemorizados, com medo. Você está conosco, então vamos o quê? Partir para cima e o quê? E vencer este mal pelo poder da fé, da oração, pelo poder o quê? Do nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos o quê? Partir para cima, porque nossa família está o quê? Sofrendo o quê? Estão padecendo, perecendo. Estão sentindo o que nós sentimos o quê? No passado. Então vamos o quê? Buscar a Deus, né? Por nós e por nossa família. Aqui sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa noite da tua palavra, que não foi concedida, que não foi revelada, transmitida por homem, por carne, por sangue, não foi transmitida da terra, mas sim do céu, do Senhor, do teu Espírito. E nessa noite, meu Pai, nós ouvimos a tua palavra e vamos buscar por nós, nossa família, porque esse espírito maligno que faz a família sofrer, ele vai sair pelo poder, pela autoridade, que é o nome do Senhor Jesus, na oração, no jejum, meu Pai, na perseverança, na persistência. Nós vimos nessa noite, todo o mal, ele vai sair em nome de Jesus. Assim nós agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo.